A presença de Jesus divide as pessoas no que diz respeito à sua identidade. Os que passam a crer em Jesus por causa dos sinais que ele realiza começam a ser hostilizados. Mas nem mesmo os soldados ousaram pôr as mãos em Jesus para prendê-lo. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste sábado. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetivavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente, que não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar, e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um grande contraste. De um lado, os chefes do povo que mandam prender Jesus. De outro, os soldados encarregados de cumprir a ordem. E voltam de mãos vazias, porque ficaram fascinados com a palavra de Jesus. Nunca alguém falou como este homem. De um lado, a soberba dos primeiros, incapazes de crer devido à dureza do coração. De outro, a humildade destes últimos, que não só prenderam Jesus, como o defenderam diante dos seus perseguidores. Este Evangelho nos chama a atenção para a humildade que somos chamados a viver nesse tempo de Quaresma. A humildade, com efeito, é caminhar na verdade, é reconhecer as próprias limitações e fragilidades. E isto se faz de modo especial, por meio das 3 grandes obras quaresmais. Na oração, que não é mais do que um diálogo amoroso com Deus, onde precisamos encontrar-nos primeiro com a nossa miséria, para só então, humilhados aos pés de Cristo, recorrermos à sua misericórdia. No jejum, por sua vez, somos confrontados a toda hora com a nossa incapacidade, com a nossa fraqueza, com a nossa dificuldade de que encontramos de renunciar, ainda que pouco, às comodidades e aos prazeres sensíveis. Na esmola, vemos na carência do irmão a nossa própria miséria e reconhecemos que na prática do bem não passamos de instrumentos inúteis e enferrujados,
nas mãos de Deus. Que neste dia possamos seguir o exemplo daqueles humildes soldados e sejamos encontrados de coração reto e contrito pelo Senhor. E assim poder pedir para que nos livre da soberba dos fariseus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um sábado abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.